Meu nome é Franciele da Silva Vaz, sou discente do curso de agronomia. Minha professora orientadora é a professora Graciela e o título do meu trabalho de pesquisa é Painel de inoculantes utilizados em culturas anuais do Brasil entre 2010 a 2020. Então, a introdução do trabalho, eu trouxe um pouco sobre a questão bibliográfica, né? As bactérias promotoras de crescimento de plantas, ela compreende como sendo um grupo de micro-organismos, sendo essas bactérias, né, de formas, são epífitas, residentes ou endógenas, são não patogênicas, que têm uma função de promover diretamente o crescimento ou indiretamente, sendo o crescimento da planta, né? Ou indiretamente como sendo um agente casal de controle biológico de doenças, né? Além de, como mencionado, ela tem efeito benéfico, né? E é observada em plantas propagadas in vitro e ex vivo, que são capazes, né, de estimular o crescimento e desenvolvimento vegetal através de mecanismos indiretos e diretos, né? Como aqui ela fornece às plantas a fixação biológica de nitrogênio atmosférico, a solubilização do fosfato e a produção do ácido endoacético. E os inoculantes, as bactérias, eles estão sendo muito utilizados. Grandes empresas agroquímicas introduzem pesticidas ou fertilizantes biológicos para participarem deste mercado, né? Que vem crescendo entre 10 a 15% ao ano, que mencionado pela Labanca 2019, pois é um, é um mecanismo né, de ação que de forma que aumenta a produtividade ali da cultura, né, que foi implantada, né, a função, e de forma de menor custo, e além de ter a questão da sustentabilidade, da agressão ao meio ambiente, né, a utilização das bactérias ali nos inoculantes. Então, os materiais e métodos foram: o trabalho foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, as culturas estudadas foram o milho, o trigo, o sorgo, a aveia, o arroz, a soja, o feijão calpi e o feijão normal, eu coloquei ali entre os dois, e o amendoim. Então, foi feito um painel de inoculantes para essas culturas anuais entre os anos de 2010 e 2021, né? Foi feito o levantamento das principais bactérias estudadas em cada cultura e se fornece algum benefício a elas, né? Se tem alguma análise, se é conclusiva ou não, se é significativa. E foi levantado também alguns produtos comerciais de inoculantes utilizados no Brasil para essas culturas, né? Então, na tabela 1, eu trouxe algumas culturas, né, inoculadas e se ocorre algum benefício nelas, como no milho, pôde observar que teve, com essas bases de inoculantes, pôde observar uma melhoria na nutrição nitrogenada, no desenvolvimento da planta. No trigo também teve uma redução na aplicação de doses de nitrogênio e também pôde observar que na cultura BRS parruda ocorreu o crescimento na planta, né, no caso. E no sorgo, o Rhizobium fez com que teve um crescimento da planta de forma significativa. A aveia também observou que teve o crescimento das plantas, teve um aumento no processo germinativo das sementes, né, essas bactérias presentes no solo, aumentando o comprimento e o volume radicular, teve aumento da produtividade e teor de proteínas brutas e a digestibilidade da fibra, né? O arroz também, a principal que teve resultado foi a Pseudomonas, que é o crescimento que teve como crescimento da parte aérea, teve maior desenvolvimento, o desenvolvimento radicular e uma alta produção de panículas ali, que é a principal parte para que tenha-se uma produtividade, né? E o número de a soja, que é uma das mais estudadas, né, sobre a questão de bactérias promotoras de crescimento, ali nas raízes. Então, teve aumento da produção de matéria seca na parte aérea e na raiz, elevada formação de nódulos precoces e fixação biológica de nitrogênio, teve uma maior eficiência. E o feijão, em geral,
eu coloquei ali. O acúmulo, então, ocorreu o acúmulo de biomassa, a diminuição de severidade de doenças e crescimento radicular. Ai, que bosta. Já na tabela 2, eu trouxe alguns produtos comerciais no Brasil mais utilizados e pode ser observado que a principal espécie de bactéria é o Bacillus, né? Então, conclui-se que o uso de inoculantes na agricultura é uma alternativa viável. Ocorre algumas inconsistências de alguns resultados em questão da formulação microbiana, onde principalmente em genótipos diferentes e uma mesma espécie ainda são grandes limitações dessa tecnologia e ainda tem necessidades de estudos de efeito da inoculação de forma isolada e em conjunta e principalmente em condições de campo. Então, essa foi a referência utilizada para o trabalho.